Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aí no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial no Instagram, beleza? Galera, vamos começar aí a brincadeira com informações da janela de transferências. O Vasco voltou a carga no atacante Vitor Sá. Ele tem 31 anos de idade, já completos na atual temporada, e é um jogador que se destacou demais com a camisa aí do Botafogo, principalmente em 2023. O Botafogo foi fazendo aquela reformulação e ele acabou sendo negociado com o Krasnodar da Rússia. Porém, o jogador tem saudade aí, principalmente do seu filho, que com a situação complexa lá da guerra da Rússia, ao ser negociado com o clube russo, ele preferiu deixar o filho dele aqui no Rio de Janeiro. Então, além de desejar voltar ao Brasil, ele dá preferência a voltar ao Rio de Janeiro para estar perto com o seu filho, tá bom? O Vasco, inclusive, abriu negociação com o jogador em janeiro, porém, o campeonato russo e a temporada europeia estavam na metade. O Vitor Sá é uma peça importante no time e naquele momento os russos não queriam abrir negociação com ninguém. Porém, deu um ok para o jogador falando que dependendo da proposta da negociação agora no meio do ano, poderia sim facilitar a saída do jogador. E o próprio Vitor Sá deu uma entrevista no começo desse mês e falou sobre o contato do Vasco à época em janeiro e como anda a situação dele, aspas aqui para o Vitor Sá. O Vasco e outras sondagens apareceram. Realmente apareceram alguns clubes que contataram diretamente os meus agentes. Porém, na hora de abrir conversa com o Krasnodar, o clube não quis abrir conversas naquele momento por conta da reta final do campeonato russo. Falaram que a partir do meio do ano talvez pudessem abrir conversas e tentar ver como seria. E além dessa questão aí da negociação, e ele confirma que o Vasco procurou em janeiro, ele fala a respeito da situação de contrato dele e a saudade do seu filho. Tem mais um ano de contrato com o Krasnodar, a princípio totalmente focado. A gente agora volta de férias e tem a final da Supercopa da Rússia. Contudo, estou aberto a propostas, como já expliquei. A questão do meu filho pega bastante para mim, porque quando eu saí, imaginei que fosse ser difícil, mas realmente é muito complicado. Tem uma coisa que pega bastante para mim, que é a questão do meu filho. Quando eu fui para a Rússia, já imaginei que seria complicado. Eu tento ver ele com o máximo de frequência possível, mas às vezes, por conta dos jogos e das viagens, não consigo. Ele mora no Rio de Janeiro, então essa distância às vezes me faz ficar bem triste em relação a algumas coisas. Tá bom? Então tá feito aí o registro do Vitor Sá. Se o Vasco conseguir sacramentar a contratação do Vitor Sá, eu acho que vai ser uma bela contratação. E é um jogador que não é muito caro, ou pelo menos não deve ser, e eu explico, tá? O jogador foi adquirido pela equipe do Krasnodar por mais ou menos 1,5 milhão de euros. Foi comprado junto ao Botafogo em fevereiro do ano passado. O Botafogo já havia o comprado por 2,25 milhões de euros. Então acredito eu que um ano mais velho ele deve estar valendo, um ano e meio mais velho, ele deve estar valendo aí os seus 1 milhão de euros. Se for essa a negociação, a gente está falando de mais ou menos aí 6 milhões de reais pela contratação de um atacante, tá? O Krasnodar teria tido retorno técnico com ele nesse 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de contrato e ainda recuperaria 1 milhão dos 1,5 que pagou. Acho que seria um negócio que o Krasnodar toparia. Vamos ver, tá? O jogador tem essa predileção de voltar para o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Não vejo ele hoje com espaço no Flamengo. O Botafogo, que ele foi muito feliz, talvez possa ter interesse em repatriar, apesar que o Botafogo fez bastante contratações para as beiradas agora, talvez não faça tanta questão. Aí um concorrente poderia ser o Fluminense, mas não tem nenhuma informação no momento de que o Fluminense tenha interesse na contratação do Vitor Sá. Eu acho que seria uma bela contratação, tá? É um jogador experimentado, jogador que fez base ali no São José e no Palmeiras. Depois ele foi pro Kapfenberg da Polônia, do Kapfenberg ele foi pro Lask, depois ele se transferiu pro Wolfsburg e daí em diante só saiu transferido com a galera comprando ele. A transação do Lask pro Wolfsburg da Alemanha em 2019 foi pago 3,5 milhões de euros nele. Depois, em 2021, após 2 anos no campeonato alemão, ele foi vendido para o Al Jazeera. O Al Jazeera pagou à época 2,85 milhões de euros. E aí o Botafogo comprou do Al Jazeera um ano depois, pagando 2,25 milhões de euros. E aí, 1 ano e 7 meses depois de vestir a camisa do Botafogo,
o Krasnodar pagou aí 1,5 milhão de euros. Ou seja, ele sempre se destacou nas equipes onde ele passou. Pela atual temporada, ele fez 29 partidas, marcou 4 gols e deu 5 assistências. E eu vou voltar para as temporadas anteriores, que é para vocês verem, inclusive, a passagem dele no Botafogo, como ele era uma peça de rotação alta e ajudava ali bastante a equipe. A temporada 23-24 foram 22 jogos, 1 gol e 2 assistências, já foi no campeonato russo. Agora 23, que é a temporada no Botafogo, que ele é vendido, o Vitor Sá fez 56 jogos, marcando 8 gols e dando 7 assistências. Ele nem sempre era titular do Botafogo, era um jogador que oscilava entre titular e reserva, então são números bem bacanas, mas era um jogador de rotação alta. Já na temporada 22, 54 jogos, 5 gols e 6 assistências, tá? Então são números bacanas aí, acho que é um jogador que poderia agregar ao Vasco. Outro jogador que interessa ao Vasco, essa informação quem trouxe foi o companheiro Marcos Jacobson do Detetive Vasco, de que o Vasco retomou a carga aí no Vitor Sá, e esse eu vejo como uma negociação mais fácil. Uma outra negociação possível também seria a contratação do atacante Biel. Vasco, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians. Essas 4 equipes, segundo apurou o All Sport, fizeram proposta oficial para pegar o jogador por empréstimo junto ao Sporting. O Sporting comprou o jogador por 8 milhões de euros, podendo chegar a 10 por bonificações em contrato, fez um contrato até 2029 junto ao Bahia. Inclusive o Biel é a maior venda da história do Bahia, 8 milhões de euros, e o jogador não vem conseguindo muito espaço na equipe portuguesa. Até o presente momento, ele foi vendido em fevereiro, acabou a temporada agora, ele jogou apenas 7 partidas. Tá? Então o Sporting, dependendo da proposta, ele poderia emprestar o jogador para ganhar rodagem. O Biel tem 24 anos de idade, tem uma carreira bem interessante. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui números do Biel. Essa temporada dele bem fraquinha, ele fez 3 jogos com a equipe do Bahia e 7 jogos com a equipe do Sporting, 10 jogos, nenhum gol e uma assistência. Mas pegando a passagem dele aqui, por exemplo, do Bahia, temporada do ano passado dele, ó, 2024, ele fez 48 jogos, fazendo 6 gols e dando 10 assistências. São 16 participações em gol, é bem bacana. Tá a temporada 2023 dele, que é a primeira temporada dele com a camisa do Bahia. Foram 48 jogos, 11 gols e 7 assistências, ou seja, 18 participações em gols. É um jogador que tem uma média boa aí. E em 2022 ele enfrentou o Vasco naquela Série B, ele foi emprestado ao Grêmio. Em 2022 pela Série B, ele ainda bem mais novo, ele agora tem 24 anos de idade, 2022 ele tinha só 21, 36 jogos, 5 gols e 5 assistências, ou seja, 10 participações em gols em 36 jogos. Tá bom? Então ele tem números interessantes, ele é revelado no Fluminense sempre teve pouco espaço, acabou sendo emprestado para o Grêmio, o Bahia compra ele e depois o Bahia o vende para o Sport. Bom, quem deu a informação sobre o interesse do Vasco junto ao atacante Biel foi ao All Sport. A All Sports apurou que 4 equipes fizeram proposta oficial para pegar o jogador junto ao Sporting por empréstimo. O Vasco, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Corinthians. Concorrência importante e pesada. Acho que o Vasco pode ter como trunfo Fernando Diniz, que conhece o jogador ainda da época do Fluminense, e a gente sabe quanto o Diniz seduz aí alguns atletas. Talvez o jogador veja na possibilidade de um trabalho com o Diniz de crescer e de se desenvolver como jogador. É bem verdade que hoje algumas equipes têm um projeto mais sólido. O Atlético Mineiro está para ser vendido aí para um grande bilionário. Essa informação começou a pipocar, inclusive, no noticiário. Seria uma possibilidade até de um clube reconhecidamente que vai passar a ter grana pesada aí para investir, de repente ele indo bem nesse empréstimo, ele ser comprado, e aí ele gostando aí de voltar ao Brasil e ficar no Galo, o clube ter condição de comprar. O Corinthians nessa maluquice aí, eu acho que alguns jogadores podem olhar o Corinthians um pouco de lado, né? O Corinthians está com esse problema jurídico aí, uma confusão danada, o presidente impeachmentado, enfim. Já a equipe do São Paulo está disputando a Libertadores, está classificada às oitavas de final, mas está cambaleando aí no Brasileiro, acabou de trocar esse treinador. Então, assim, acho que é difícil, o Vasco talvez não seja a primeira opção, mas o fator Fernando Diniz no Somebody Love aqui pode nos ajudar. Caso o Vasco consiga contratar, acho que seria uma belíssima contratação. Você passa a ter Vitor Sá e Biel, por exemplo, aí, dá um sarrafo
legal e melhora o nível da equipe. É bem verdade que os dois são pontas esquerda, o que não quer dizer que eles não possam eventualmente jogar pelo lado direito, mas são jogadores ali pelo lado esquerdo. Então, também não sei se o Vasco contrataria os dois para chegar ali e fazer, junto com o Nuno, 3 jogadores ali para a posição. Lembrando que o Vasco já tem o próprio Lloyd, que o Vasco contratou, o David, que está voltando aí de contusão. Então não sei se o Vasco iria numa pancada em 2 pontas esquerda, tá bom? Mas tá feito o registro aí para vocês, beleza? Outra informação também que pipocou agora nos últimos dias é que o Vasco teria buscado informação a respeito do meia Pirani, jogador que é revelado na base ali do Santos e trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense. Ele foi vendido junto ao Santos para o DC United lá da MLS. O contrato dele termina em dezembro. Ele pode, inclusive, fazer um pré-contrato para sair de graça em janeiro. É um jogador que não me agrada muito não, tá? É um jogador que tem qualidade e tal, não é um jogador ruim, mas é aquele cara mais frágil fisicamente e tal. Não sei se é um jogador que eu acho que faria tanto sentido assim pra gente contratar não, tá? Por exemplo, é um jogador que na minha visão briga ali pela mesma faixa de campo que o Estrela. Se o Estrela realmente estiver zerado da contusão, o moleque tem que ter espaço para entrar, para jogar, e o Pirani seria um jogador para brigar. E se o Estrela se apresentar melhor que o Pirani, aí tu vai trazer um jogador para ser a terceira opção de meia do Vasco. Então, enfim, a informação foi do companheiro Joel Silva do canal Colina em Foco, tá? Que o Vasco sondou a situação do jogador de 23 anos para entender. Só para vocês terem uma ideia dos números dele pela equipe do DC United, de 2025, 14 jogos, 2 gols e 2 assistências. 2024, 36 jogos, 6 gols e 1 assistência. Tá bom? Em 2023, 10 jogos, 1 gol marcado. Tá? Números que não empolgam tanto, enfim, é uma informação. Outro jogador também que pipocou agora no noticiário do Vasco foi o meia peruano, ou melhor, o segundo volante peruano, Sérgio Penha. O jogador, inclusive, é primo aí do Paulo Guerreiro, que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, passou também pelo Internacional. É um cara que tem uma carreira aí de muitos anos no futebol europeu, jogando por equipes de segundo e terceiro escalão da Europa, diga-se de passagem, mas é um cara que tem experiência internacional, é convocado frequentemente para a seleção peruana e foi oferecido ao Vasco, tá? Foi um oferecimento. O Vasco estuda a situação, pensa se evolui para uma proposta ou não. No momento ele está no PAOK da Grécia. Vamos dar uma olhada aqui na carreira do jogador. O Sérgio Penha começou na base ali do Granada e terminou a formação dele ali no Alianza Lima. Depois, em 2015, ele seguiu para o Granada B. Do Granada B ele foi emprestado para o San Martín do Peru. Do San Martín do Peru ele voltou para o Granada. Em 2018 ele foi para o Tondela. Do Tondela ele foi para o Granada A, né, o time aí já principal do Granada. Do Granada ele foi para o MNE da Holanda. Não é o Eminem, rapper famoso mundialmente não, tá? Ele foi para o MNE lá da Holanda. E aí em 2021, depois de 2 anos no MNE, ele foi para o Malmo da Suécia. O Malmo comprou ele por 1 milhão de euros e aí ele foi transferido depois de 4 temporadas para a equipe do PAOK. E aí o PAOK pagou 350 mil euros, ou seja, é um jogador que jogou por muitas equipes periféricas aí da Europa. As poucas transações que ele teve foram por quantias muito baixas. Sinceramente, o Vasco já tem para segundo volante Tietê, Jair, a gente tem que recuperar o Paulinho. Não sei se faria sentido trazer o Sérgio Penha, não. Fato é que o empresário do jogador conversou com a rapaziada do VDG Cast, do canal Vasco, tá? E o jogador tá empolgado em jogar no Vasco. É mais um oferecimento, aquela cavada para ver se cola, tá? Mas vou trazer uma aspa para vocês aqui do empresário do jogador para os companheiros do VDG Cast. O Penha quer jogar no Vasco e está muito entusiasmado, tá? O jogador foi oferecido, o Vasco está observando. Eu, sinceramente, não vejo com muito bons olhos essa possível contratação, não. Tá bom? Então é isso, galera. Esse é o Mercadão aí. Esses são os primeiros nomes que começam a pipocar no noticiário do Vasco. Lembrando que os jogadores se reapresentam agora segunda-feira. Eles estavam aí por lei, né? Eles têm que ter as férias deles. A temporada foi meia maluca aí. Então os jogadores vão ganhar 10 dias de férias agora. Só não ganhou 10 dias de férias os times que estão no Mundial. Mas de restante, todo mundo deu 10 dias de férias para os seus atletas e os jogadores se reapresentam agora segunda-feira, tá? A galera rodou, passeou, o próprio Fernando Diniz esteve na NBA House lá em São Paulo. É importante também
recarregar as energias aí, ficar um pouquinho com a família, e agora vai ter um tempo bem bacana aí até o retorno. Se o Botafogo não chegar à final do Mundial de Clubes, dia 12 de julho é o primeiro jogo do Vasco após o retorno da Copa do Mundo de Clubes, dia 12. Então nós temos aí, né, os jogadores se apresentam dia 23, eles vão ter aí 8 dias de junho, mais 12 dias ali de julho, considerando que 12 já é o jogo, vamos botar aí que eles vão ter 19 dias de preparação, é um tempo interessante. O Diniz já teve um intervalo de mais ou menos 10, 12 dias entre o jogo do São Paulo, que a gente arrebentou o São Paulo no Morumbi, e o jogo anterior contra o Red Bull Bragantino. Então acho que deu para ele fazer um trabalho interessante e vai ter esse período aí que é praticamente uma pré-temporada. Os times não fazem uma pré-temporada em janeiro aí de 30 dias. É mais ou menos esse período aí. Então ele vai poder conhecer melhor os jogadores da base e começar a fazer essa movimentação. Lembrando que a janela só abre aí no mês de julho, tá bom? Mas os clubes já estão se movimentando. Acho que o Vitor Sá, o Biel, seriam nomes bem interessantes aí para poder chegar ao Vasco. O Biel, jogador pensando até em futuro. O problema depois é como compra. Né? O Sporting tem contrato com o cara até 2029 e pagou 8 milhões de euros. Eles não vão vender o jogador por preço de banana, acabaram de comprar. Então também chegar e contar com um jogador que vai bem e depois a gente não ter como comprar, aí é esquentar a vaga de outro. Tá? O Vitor Sá, apesar de ser um pouquinho mais velho, é um jogador que a gente já sabe que vai poder contar com ele por um tempo. Tá bom? Então se for para optar por um, se eu tiver a garantia que eu vou ter como comprar o Biel depois, beleza. Mas se eu não tenho essa garantia e se puder escolher um só, eu também iria no Vitor Sá, que eu acho que é um bom nome. Tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. O Pirani para mim já é uma aposta e Sérgio Penha para mim tá mais com cara daquela cavala de empresário, mas tá feito o registro aí para vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e logo mais eu volto com mais uma edição. Use espaço para comentários aqui para deixar a sua opinião sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo. Chegou até aqui, gostou do vídeo, dá essa moral, deixa o like aí, se inscreve no canal que é muito importante pra gente. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu, fui!